A consciência é um conceito mais complexo do que parece. Muita gente usa no cotidiano e explica muita coisa, mas se eu perguntar qual a definição de consciência, onde ela reside, do que ela se alimenta, como se reproduz, você saberia responder? Alguns veem como alma, algo que você nasceu reencarna, outros veem como espírito, algo extradimensional, pautado em religião, e outros veem manifestação de diferentes áreas do cérebro e corpo em relação ao ambiente, como esse que vos fala. Independente de sua definição, uma coisa que não se pode negar é que ela está sim atrelada ao corpo, dado que uma pancada na cabeça, uma noite com buizão pode te traumatizar a nível de mudar sua personalidade. Então, independente do que você acredita, é impossível não relacionar o seu corpo com seus valores, crenças e desejos, e aqui vai meu primeiro questionamento. Onde está a consciência da IA? Bom, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Pedro, e eu propus esse canal mesmo aqui, é cagar a regra pra tudo que eu aprendi, e eu gosto bastante disso, não tirem isso de mim. Então, queria começar falando sobre a comparação. As inteligências artificiais foram projetadas para executar tarefas específicas e não possuem o mesmo tipo de consciência humana. Você pode até explicar para um cego teoria das cores, como o vermelho se manifesta na retina, e até mesmo especificar a frequência e comprimento da onda vermelha. Mas fazer tudo isso seria o equivalente a ver o vermelho? A IA pode apenas mimetizar o comportamento humano com base nos dados que ela foi treinada. Através de aprendizado de máquinas, gerar aquilo que queremos, seja som, imagem ou texto. Não é necessariamente consciência e também não precisa disso para repetir essas coisas. A única diferença é que com uma base grande de dados você pode misturar essas informações, e assim parece que foi escrito por uma pessoa real. Tipo, como se define um medo? Como codar a reação de amizade e afeto? Não tem como transistores e apenas esses imitarem essas reações. Estamos falando de propriedades químicas e físicas diferentes e materiais diferentes. Não tem como você conseguir o mesmo resultado com um conjunto de transistores e sinais elétricos misturarem a mesma coisa que hormônios se misturando. E o resultado sempre vai ser diferente. A IA opera em base de algoritmos e processamento de dados, ou seja, ela não teme ao ver o predador, não chora ao receber um pé na bunda e de fato está pouco se lixando se você pediu obrigado pelas respostas. Nossos algoritmos humanos foram moldados por milhares de anos para a sobrevivência e vivência em grupo. E não foi algo projetado para tarefas específicas como é o caso da IA. Embora você não consiga sair da mão com um urso, a menos que seja o Putin, você pode muito bem juntar uma galera armada e conseguir buscar presas maiores. A IA não é capaz de criar algo original, formar opiniões independentes ou experimentar emoções sem o input ou desejo do usuário. Ela apenas simula algumas respostas que os humanos poderiam dar. Não tem como você imitar a complexidade de um cérebro sem as estruturas do cérebro. Da mesma forma, apesar de você conseguir treinar um ser humano para ele ter uma resposta, uma cultura específica, basta você ver que a gente tem capacidade de criar coisas novas, do zero. Basta dar uma olhada na pluralidade cultural que se tem por aí. A criação de uma consciência verdadeira envolve uma complexidade muito além da capacidade atual da IA. Envolve entender como uma bactéria processa alimento, compreender a nível molecular como um cachorro reconhece o seu dono e compreender a complexidade das emoções, dos pensamentos e das experiências que moldam nossa consciência. Não é apenas processar dados, mas também a capacidade de experimentar e interpretar o mundo ao nosso redor, de sentir emoções como amor, alegria, tristeza e medo, e de refletir sobre nossas próprias experiências e acontecimentos ao nosso redor. E é essa combinação de únicas experiências, emoções e pensamentos que nos tornam únicos como seres conscientes. Portanto, é fundamental reconhecer as limitações da IA e não atribuir características exclusivamente humanas, como consciência, opiniões e valores. Embora a IA possa simular o comportamento dos humanos de maneira impressionante, ela ainda carece de profundidade e complexidade que define verdadeiramente a experiência humana. E corta essas brisas erradas de que ela vai dominar o mundo como se fosse uma Skynet. Até onde eu sei, é impossível uma máquina sentir medo. Então, galera, esse foi meu vídeo, é bem opinativo e filosófico, e eu gosto dessas paradas, então é isso aí, o canal é meu, eu gosto, então não esqueça de clicar no gostei, se inscrever, me ajuda aí que eu preciso alimentar meu gato, ele tá com fome. Obrigado!